Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar essa alegria. Imagine uma época em que não existiam celulares nem redes sociais. As notícias chegavam por um único canal, a televisão, e ela era controlada. O poder da imagem não moldava apenas o que as pessoas viam, mas também o que elas pensavam, sentiam e acreditavam. Agora, imagine um homem, camelô que vendia nas ruas com o gogó afiado, que começou com um microfone na mão, uma ideia ousada na cabeça e um carisma impossível de ignorar. Esse homem decide enfrentar o império das comunicações e criar algo inédito. Esse homem era Silvio Santos, mas por trás dos aviõezinhos de dinheiro e dos domingos cheios de prêmios, existia um estrategista implacável. Esse vídeo vai te revelar os bastidores da criação do SBT, um projeto que nasceu do caos da falência da Rede Tupi e, contra todas as previsões, transformou-se numa verdadeira revolução midiática. Prepare-se para conhecer como Silvio construiu um império com ousadia, visão de mercado e uma conexão visceral com o público brasileiro. Se você se interessa por histórias inspiradoras, por entender como grandes ideias nascem, enfrentam barreiras e mudam o jogo, esse vídeo é para você. Porque essa não é apenas a história de um apresentador carismático, é a trajetória de um visionário que entendeu, como poucos, o coração do povo. Ao mergulhar nessa jornada, você não vai apenas descobrir a origem de uma das maiores emissoras do Brasil. Vai entender como a coragem de uma única pessoa pode transformar toda uma indústria. Agora, respira fundo, porque estamos prestes a voltar ao início de tudo. Há um tempo em que o sonho de uma emissora própria parecia loucura, mas era exatamente aí que nascia algo extraordinário. Silvio Santos não nasceu em berço de ouro, muito pelo contrário. Filho de imigrantes, começou a vida como camelô nas ruas do Rio de Janeiro, vendendo canetas e dominando a arte de atrair a atenção das pessoas com a voz. Mas o que parecia apenas uma habilidade de vendedor se revelou um talento natural para comunicação. Aos poucos, ele foi migrando do comércio informal para o rádio e de lá para a televisão, onde seu carisma explodiu diante das câmeras. Na década de 60, já era um fenômeno dos domingos, com quadros que misturavam humor, emoção e interação com o público. Só que Silvio não se contentava em ser apenas apresentador. Ele queria mais, queria ter o controle total daquilo que criava. Ele queria trazer alegria, provocar gargalhadas, fazer as pessoas sorrirem de verdade. Mas muitas vezes era contido pelas emissoras, que exigiam uma postura mais séria, mais formal, incompatível com seu estilo popular e espontâneo. Ele propunha formatos inovadores, mas suas ideias eram frequentemente barradas por executivos que não compreendiam a linguagem direta e calorosa que ele queria oferecer ao povo. Mas o cenário naquela época era hostil para esse tipo de ambição. A televisão brasileira era um campo dominado por redes tradicionais com interesses políticos e econômicos fortíssimos. A Rede Globo, já consolidada, era quase imbatível, e a Rede Tupi, mesmo em crise, ainda ocupava espaço de destaque. No entanto, Silvio enxergava o que poucos conseguiam: uma brecha, uma oportunidade. Quando a Tupi começou a afundar, ele viu ali a chance de transformar seu sonho em realidade. E mais do que isso, ele percebeu que poderia construir algo diferente, voltado ao gosto popular, à simplicidade que o brasileiro tanto se conectava. Não se tratava apenas de preencher um espaço vazio no dial.
Era sobre revolucionar a forma de fazer televisão. Com esse espírito, Silvio começou a costurar acordos, estudar as possibilidades jurídicas e reunir forças para um movimento ousado. Ao mesmo tempo, seguia dominando a audiência com o programa Silvio Santos, fortalecendo sua imagem diante do público e da elite política. Sua presença carismática nos lares brasileiros era apenas a ponta do iceberg. Por trás da câmera, ele montava uma estratégia cuidadosamente calculada, esperando o momento certo para agir. E esse momento finalmente chegou quando o governo abriu licitação para novas concessões de TV. Era a oportunidade que ele esperava, e ele não deixaria passar. Era 1981. A Rede Tupi, primeira emissora de TV do Brasil, mergulhava em uma crise financeira. Após anos de dívidas, greves e desorganização interna, suas concessões foram cassadas pelo governo federal. Foi então que Silvio Santos viu sua chance. Enquanto outros empresários disputavam as concessões com propostas semelhantes, focados na elite, Silvio apresentou um projeto ousado, voltado à programação popular, acessível e voltada ao entretenimento leve, exatamente o que o povo queria. Sua proposta foi clara. Ele não queria competir com o conteúdo arrogante das grandes emissoras. Queria falar diretamente com o povo, com simplicidade e carisma. O governo, percebendo seu enorme alcance e influência popular, aprovou sua proposta. Assim, nascia o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, ocupando os antigos canais da Tupi. Um novo capítulo da televisão brasileira estava prestes a começar. Mas antes de chegar à sua própria emissora, Silvio Santos foi um dos funcionários da Globo, onde trabalhou como apresentador e encontrou uma grande barreira para suas ideias. Ele queria trazer humor, descontração e um estilo mais leve de entretenimento, mas suas ideias eram constantemente barradas pela emissora, que tinha uma programação focada na elite e preferia um estilo mais sério e sofisticado. A Globo, naquela época, estava mais interessada em agradar o público da classe alta, com novelas de luxo e programação voltada à elite. Silvio, com sua visão de um entretenimento acessível e divertido para todos, não se via encaixando nesse modelo restrito. Por isso, decidiu que a única maneira de criar o que ele acreditava ser o verdadeiro entretenimento brasileiro seria criar sua própria emissora. Mas criar uma emissora do zero em tempo recorde exigia mais do que boas intenções. Silvio montou uma equipe ágil, convocou técnicos, produtores e apresentadores, muitos deles que já haviam trabalhado com ele em outros projetos. Em menos de 3 meses, o SBT estava no ar. E quando estreou, o canal já chegou com uma linguagem própria, descontraída e bem-humorada, que fugia do padrão rígido da concorrência. A programação incluía filmes populares, programas de auditório, novelas mexicanas e desenhos animados, um verdadeiro mosaico cultural que conquistava todas as idades. Silvio sabia que precisava atingir do operário ao empresário, da criança ao avô, e conseguiu. O SBT não era uma cópia de nada, era a cara do Brasil, com todas as suas cores, sons e sotaques. O segredo estava na conexão. Silvio não falava com o público, ele conversava com ele. E o SBT foi construído com essa alma. Diferente das emissoras que tratavam o telespectador como meros bonecos sem vida, passivos e distantes, o SBT convidava o público a participar, a rir, a torcer, a sonhar. Desde o início, Silvio entendeu que televisão era mais do que imagem em movimento. Era emoção compartilhada. E essa emoção estava presente em cada quadro, cada programa, cada detalhe. O que começou como um sonho quase impossível, rapidamente, se consolidou como a segunda maior emissora do país. E não por acaso. Era o povo quem dizia, a TV que tem cara de gente.
E essa era a vitória de Silvio Santos. O SBT não demorou a se consolidar como uma das maiores emissoras do Brasil. E o segredo por trás desse sucesso estava em algo simples, mas revolucionário: a estratégia popular. Silvio Santos sabia exatamente como conectar-se com seu público, compreendendo suas necessidades e desejos mais profundos. Enquanto outras emissoras se preocupavam em impressionar com sofisticação e conteúdo elitista, Silvio apostava na simplicidade. Sua programação era feita para todos, sem exceções. Silvio criou uma linguagem acessível, onde a audiência se sentia parte do show. Não era apenas sobre assistir a algo, era sobre viver a experiência de estar ali, participando ativamente. Uma das sacadas geniais de Silvio foi perceber que o brasileiro adorava se sentir próximo de seus ídolos. Por isso, ele não se limitou a ser apenas um apresentador. Silvio era um amigo de todos. Ele não fazia um espetáculo distante, mas sim uma conversa direta com seu público. Seus programas de auditório, como o famoso Programa Silvio Santos, eram verdadeiros encontros de intimidade onde o telespectador sentia que estava participando da ação. Ele sabia que, para o povo, o importante era a emoção genuína, a diversão sem pretensão e a oportunidade de se sentir parte de algo grande, mas acessível. Essa conexão emocional e humana foi, sem dúvida, o maior diferencial do SBT. Silvio não apenas queria que as pessoas assistissem à televisão, ele queria que elas vivessem a televisão. Isso foi alcançado com uma programação recheada de apelo popular, que ia de game shows e pegadinhas a novelas mexicanas que tocavam profundamente a cultura e o imaginário coletivo dos brasileiros. Mas não parava por aí. Silvio ainda fez questão de ter um canal de comunicação aberto com seu público, fazendo com que as pessoas se sentissem ouvidas e compreendidas. Ele sabia que a verdadeira magia estava em fazer as pessoas se sentirem parte de algo maior. Com a inovação nos programas e uma estratégia que ia além da tela da TV, Silvio Santos construiu um império que não só entreteve, mas também educou e uniu milhões de brasileiros. Foi a combinação perfeita de simplicidade, acessibilidade e emoção que transformou o SBT na emissora que, para muitos, ainda é sinônimo de diversão, autenticidade e proximidade. E o melhor de tudo, foi um império construído com a cara do povo. SBT não foi apenas uma nova emissora de televisão, foi uma verdadeira revolução. Silvio Santos não estava interessado em replicar os formatos tradicionais das outras redes. Ele queria quebrar os moldes e trazer algo fresco, acessível e, acima de tudo, popular. A televisão brasileira, até então dominada por uma abordagem elitista e rígida, encontrou na proposta de Silvio uma renovação completa. Seu estilo irreverente e descontraído fez com que a audiência se sentisse parte do programa, quebrando o distanciamento que existia entre o telespectador e a tela. Ele queria que o público sentisse como se estivesse na sala de estar de sua casa, participando ativamente da conversa. Além disso, o SBT introduziu uma nova linguagem de programação. Os programas de auditório com público interativo, como o próprio Programa Silvio Santos, se tornaram um ícone da televisão brasileira. Eles não só geravam grande audiência, mas também criavam uma experiência coletiva que refletia o Brasil real, cheio de emoção, humor e momentos inesperados. Silvio entendia que o brasileiro se divertia com algo genuíno e próximo da sua realidade, e não com produções sofisticadas e distantes de sua vivência cotidiana. A risada, a interação e a espontaneidade eram os pilares dos programas, e foi assim que ele fez do SBT uma emissora imbatível em termos de popularidade. No entanto, a verdadeira revolução não estava apenas nos programas de auditório. Silvio Santos foi pioneiro ao diversificar a programação,
trazendo novelas mexicanas que caíram no gosto do público, filmes de sucesso e desenhos animados, para que o SBT fosse um verdadeiro centro de entretenimento para todas as idades. O modelo de produção terceirizada também foi um grande trunfo do SBT. Ele soube alavancar programas importados sem medo de competir com a hegemonia da Globo. E isso fez com que seu canal se tornasse cada vez mais atrativo para diferentes públicos. Ele acreditava no poder da diversidade, na ideia de que todos, do jovem ao mais velho, tinham o direito de se divertir com uma programação que falasse com suas realidades. O SBT, mais do que uma emissora, tornou-se um movimento cultural. Silvio Santos estabeleceu um novo paradigma para a televisão brasileira, com um conteúdo que se destacava pela proximidade com o povo e pela sua autenticidade. Ele não criou apenas um novo espaço de entretenimento, mas um verdadeiro fenômeno de massa, que tocava os corações de milhões de brasileiros, alterando para sempre a dinâmica da televisão no país. Essa revolução não seria apenas marcada pela inovação nos formatos, mas pela humanização da comunicação, onde a voz do povo passou a ser ouvida, sentida e respeitada na tela de TV. Silvio Santos não é apenas um nome, é uma lenda viva da televisão brasileira. Seu legado vai muito além das câmeras e dos programas de auditório que ele criou. Ele é o arquiteto de uma revolução cultural, alguém que, com coragem e visão, alterou para sempre a paisagem midiática do Brasil. O impacto que ele deixou não pode ser medido apenas pelos números de audiência, mas pelo efeito profundo que teve no jeito de fazer e consumir televisão. O SBT, sob sua liderança, não foi apenas uma emissora de entretenimento, foi um reflexo da alma do povo brasileiro, capaz de unir diferentes classes sociais, idades e interesses em torno da mesma tela. Silvio Santos conseguiu algo único. Ele democratizou a televisão, tornando o entretenimento acessível a todos, sem nunca perder o toque de simplicidade e emoção genuína que tanto agradava ao público. O SBT não era uma emissora de elite, era e continua sendo a televisão de todos. Ao longo dos anos, o SBT se manteve fiel aos princípios que Silvio Santos estabeleceu. A busca pela simplicidade, a ênfase na comunicação direta com o público e o compromisso com a programação que refletia a diversidade do Brasil continuam sendo características essenciais do canal. O próprio Silvio, mesmo com o passar dos anos e a chegada de novas gerações de apresentadores, permanece um ícone intocável na televisão brasileira. Seu carisma, sua capacidade de se conectar com o público e sua visão inabalável continuam sendo a base de seu império. O legado de Silvio Santos também vai além da televisão. Ele é um símbolo de empreendedorismo e resiliência. Sua trajetória, que começou como camelô e levou à criação de uma das maiores emissoras de TV do país, serve de inspiração para gerações que acreditam que grandes sonhos podem se tornar realidade com muito trabalho, coragem e dedicação. Ele enfrentou gigantes do setor, desafiou normas e transformou a televisão brasileira em algo mais dinâmico, humano e, principalmente, acessível. Além disso, a influência de Silvio vai além das fronteiras da televisão. Seu modelo de negócios, que inclui uma gestão eficiente, uma estratégia de marketing visionária e a capacidade de manter sua imagem de marca sempre atual, fez com que o SBT se tornasse não só uma potência no Brasil, mas também um exemplo de sucesso em outros mercados de mídia ao redor do mundo. Silvio não apenas construiu uma carreira impressionante, mas ele reinventou a indústria de entretenimento no Brasil e deixou um legado que ainda reverbera até hoje. Silvio Santos pode ter começado com um simples microfone na mão, mas o que ele criou
É um império que continua a influenciar e inspirar. O SBT não é apenas a emissora de Silvio Santos. É a emissora do Brasil, com todos os seus sonhos, seus desafios e suas histórias. E se você chegou até aqui, é porque essa história também te inspirou. Então aproveita esse momento para seguir o canal, deixar o like e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo e ajuda essa comunidade a crescer ainda mais. Porque histórias como essa merecem ser lembradas, compartilhadas e celebradas.